Cumprimento a todos com a paz do Senhor, aqui é o vosso amigo, vosso irmão Mário Júlio, do canal Vivendo Pentecostes, e esse é mais um vídeo da série, os 50 dias entre a Páscoa e o Pentecostes. Hoje é o vídeo de número 18, a unidade da igreja primitiva. Atos 4:32. E da multidão dos que creram, um era só o sentimento e a maneira de pensar. Preste atenção. Naquele momento ali a igreja, da multidão dos que creram. Todos eles, um só era o sentimento e a maneira de pensar. É lindo ver uma igreja, toda ela tem o mesmo pensamento, o mesmo objetivo. Não há distinção, não há discussão, briga dentro da igreja, não há facções dentro da igreja. Ninguém considerava exclusivamente seu os bens que possuía, mas todos compartilhavam tudo entre si. Com grande poder, os apóstolos continuavam a pregar, testemunhando da ressurreição do Senhor, e maravilhosa graça estava sobre todos eles. Pois os que possuíam terras ou casas vendiam, traziam o dinheiro da venda e o depositavam aos pés dos apóstolos, que por sua vez os repartiam conforme a necessidade de cada um. Deixa eu correr para cima do meu texto aqui. Nós vemos ali multidão com um só pensamento. E no início da igreja as multidões creram. Não digo que hoje não aconteça conversões em massa, mas o que nós vemos a maioria das vezes é pessoas vindo aos poucos, um, outro. Tem muitas igrejas que permanecem durante décadas como uma igreja, como comunidades familiares. A igreja cresce conforme os seus membros vão tendo filhos, e esses filhos vão crescendo, se batizando e se tornando cristãos, frequentadores, membros da igreja. E aí a igreja cresce e se mantém com o dízimo dos pais e dos filhos. Mas aqui nós vemos uma igreja que cresceu muito rápido, e mesmo com um crescimento muito rápido, todos tinham o mesmo pensamento. E acontece também quando uma igreja muitas vezes cresce muito rápido e as pessoas ali começam a haver divisões, muitos pensamentos, pessoas que não deram tempo de se converter, às vezes, de ter uma vida com Cristo e já estão tendo que assumir compromisso porque está chegando mais pessoas e precisa ter pessoas para atuar na vida daquelas pessoas, de ministrar, de ensinar, de cuidar. E interessante que eles compartilhavam tudo entre si. E os apóstolos pregavam com poder, com unção. E eles testemunhavam, porque algo que nós não temos, mas eles tinham. Eles testemunhavam o que eles viram, que eles andaram com Cristo, a vida que eles tiveram com Cristo. Eles repetiam com a unção do Espírito Santo, mas repetiam os ensinos de Jesus Cristo que eles aprenderam direto do Mestre. Só que, em compensação, nós temos o Espírito Santo junto conosco, nos mostrando, nos ensinando, nos corrigindo. E Jesus disse que bem mais felizes são aqueles que crerão sem ter visto do que vocês que viram. Então, nós temos esse diferencial e nós devemos viver isso. Viver uma vida em intimidade com Deus sem necessidade de se lamentar por não ter andado com Ele. Sim, seria muito melhor, seria legal. Até tem uma mensagem que é quando eu tenho uma pregação que quando Lucas ele escreveu o Evangelho, andou com Paulo, escreveu o Evangelho, narrou a história de Jesus, mas ele não andou com o Mestre. Os outros apóstolos, ele nem da nação ele não era, nem judeu, o único judeu na Bíblia que a gente conhece, que é narrado, que escreveu uma carta da Bíblia, um livro da Bíblia sem ser judeu. Mas ele não andou com o Mestre. Tudo que ele conheceu de Jesus, ele ouviu dos outros. E ele pesquisou aquelas pessoas que andaram com Jesus para poder perguntar, ouvir histórias e ele descrever. Mas ele não andou com o Mestre. Ele nasceu na era do Espírito Santo, na era da igreja Pentecoste, igreja pentecostal,
a igreja que nasceu com a descida do Espírito Santo. E ele nasceu nessa igreja, espiritualmente. E há uma diferença enorme no texto dele. E nós vemos na nossa vida essa dificuldade de não ter andado com ele, mas nós temos o Espírito Santo. E na igreja ela não tinha necessitado, todo mundo tinha tudo em comum e as pessoas não tinham necessidade. Todo mundo era farto porque todo mundo que tinha colocava à disposição do ministério, colocava à disposição da igreja para que todos pudessem saciar sua fome, poder ter uma roupa. Ninguém tinha necessidade, todo mundo tinha tudo em comum. Nós devemos ter tudo em comum, não só no dinheiro, não só na ajuda um ao outro, um necessita de alguma coisa, o outro vai lhe dar, também isso, mas ter pensamentos em comum, ter um entendimento da Bíblia em comum. Coisa feia é uma igreja tem um pensamento, tem uma linha doutrinária, como temos dezenas, milhares de igrejas diferentes, em que cada uma, por mais que sejam parecidas, às vezes no mesmo ministério, cada uma tem um pensamento um pouquinho diferente, uma atuação um pouquinho diferente da outra. A pessoa que está dentro daquela igreja não respeita, não aceita, e ele quer transformar aquela igreja numa outra coisa que ela não é, só porque ele entende que deveria ser diferente. Então a pessoa procura um ministério, uma igreja que seja parecido com o que ele pensa. Mas o vinho velho ele não vai conseguir colocar em odres novos. O vinho velho, para mim também tem outros significados, mas para mim representa também isso de uma igreja, um ministério tem seu pastor, tem seu líder, e ela tem sua forma de pensar, ela tem sua forma de atuar, e aí vai a outra pessoa, chega lá e diz para o pastor, diz para a pessoa que tem que mudar. Tem que mudar. Só que é um odre velho. Eu não estou dizendo que a pessoa está errada em ver os erros da igreja e querer mudar a igreja. O que é errado é a pessoa entender ou insistir em querer mudar alguma coisa na igreja porque ela é um odre velho. Ah, mas a igreja é nova. Sim, mas ela tem seus princípios, tem suas regulamentações, tem seus costumes, suas manias. O seu líder, a igreja vai ser sempre a cara do seu líder, do seu pastor. Sempre. Isso aí não adianta. Pega um pastor fechado, emburrado, é uma igreja fechada, emburrada. Pega um pastor alegre, contente, a igreja é uma igreja alegre, contente. Pega uma igreja, um pastor intenso no Espírito Santo, intenso em intimidade com Deus, automaticamente essa igreja vai partir por esse lado, de ter intimidade com Deus. Então, o pastor é o que guia, e as ovelhas vão seguindo o que elas veem no seu pastor. Mas, quando a gente olha para essas situações, olha e vê que aquilo ali não está muito de acordo com a palavra, a gente quer insistir, então é melhor que a gente vá para um outro odre, coloque nosso vinho num odre que seja semelhante ao nosso vinho, ou crie um novo odre, faça. Se você não se agrada, então crie uma outra. Ache um lugar para que caiba o seu vinho, que seja na mesma medida, na mesma dosagem do seu vinho. Então, isso aqui é muito importante, que o obreiro, o membro, o congregacionado, o visitante, o participante, ele tem um entendimento que ele não vai conseguir mudar um odre que já é velho. Ele se adapte, aceite, mude suas concepções, mude seus pensamentos para fazer parte daquela igreja. E nós devemos orar para que isso aconteça, para que a igreja tenha tudo em comum, para que as facções, porque muitas facções permanecem nas igrejas, anos e anos após anos, e não há uma reconciliação. As pessoas estão lá dentro da mesma igreja, dão a paz do Senhor, cumprimentam, se abraçam, viram as costas e vivem uma guerra uns contra os outros. Falam dos outros, dos seus próprios irmãos, coisas que muitas vezes nem os próprios mundanos têm coragem de falar sobre isso, falar essas coisas. Então nós devemos viver o amor, orar para que as facções, que as divisões, que as confusões dentro da igreja sumam e deixem de acontecer.
devemos fazer a nossa parte. Essa é a minha mensagem de hoje. Viver em união. Também aqui nos próximos versículos que eu li, nós temos também que eu não posso deixar de passar de falar, porque nós estamos falando do Espírito Santo, de avivamento, de Ananias e Safira, que venderam seu terreno, sua casa, sua propriedade por um valor, exemplo 200, e falaram lá para os apóstolos que tinham vendido por 100. E Pedro perguntou para eles: por que vocês estão mentindo para o Espírito Santo? E eles morreram. Eu só quis fazer uma referência após. E eles morreram. E grande temor se levantou na igreja. E é complicado. Existem muitas falcatruas dentro de muitas igrejas. Financeiramente, pessoas usando da boa fé das pessoas para mentir, para passar a perna nos outros, mas Deus está vendo. Pode não haver hoje muitos corajosos de tomar a palavra que nem Pedro e decretar a morte de tal pessoa, assim como porque você pecou e fez, assim como ele fez. Ou aquilo foi um exemplo para toda a igreja de toda a terra. Que muitos cristãos, ao fazerem suas devocionais, cometendo erros financeiros, de dizer que ganha tanto e não ganha, de mentir, ou de, mesmo sendo cristão, usar dinheiro de forma errada. Membros da igreja que trabalham em serviços que lhe rendem finanças em forma de corrupção, ou pastores que administram dinheiro, pastores ou irmãos que administram o dinheiro da igreja, da oferta, do dízimo, de uma forma totalmente errada, com corrupção, lavando dinheiro. Então, que esse versículo, que essa mensagem de Ananias e Safira venha chegar a muitas pessoas, acompanhada daquela mensagem, daquele texto que diz que Jesus, ao ver o comércio que era feito na casa de Deus, ele disse que esse comércio não era para ser feito ali. E a casa de Deus era lugar de oração. Então é isso. Eu tô hoje mais quietinho, não tô com aquela explosividade, aquela mensagem forte, mas a mensagem é essa. Em primeiro lugar, viver em união, viver em comunhão, que Deus venha arrancar as facções, as divisões, as discórdias, as desuniões de dentro da igreja. Que cada ministério, cada congregação, aonde as pessoas se reúnem, venham ter tudo em comum. Mesmo que nós somos diferentes dos de lá, mas dentro haja comunhão. Lembra como é que nós vamos viver um avivamento se levar o evangelho para fora e as pessoas se arrependerem, as pessoas se converterem, as pessoas serem cheias do Espírito Santo, levantar pessoas que se convertem, já queiram ser missionários, já fazer a obra, se dentro da igreja os irmãos vivem numa guerra, de uma forma que os próprios de fora, os do mundo que não servem a Deus, tenham vergonha de ouvirem tais relatos. Vamos pensar nisso? Vamos ver o avivamento? Eu oro para que Deus traga um avivamento para o nosso Brasil. Igrejas se despertem espiritualmente para sair para fora, ganhar as almas. E muitas pessoas sejam cheias do Espírito Santo. Eu também peço para a santidade, que a igreja seja uma igreja santa, verdadeira, pura, se afaste do pecado e faça a vontade de Deus. Em nome de Jesus, amém? Deus abençoe vocês. Até mais.